Louvado seja Deus por mais um momento que Ele nos concede de lermos a Sua palavra e refletir na mesma a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que o Pai enviou para resgatar todos os que nele creem. Diante desta declaração, podemos intitular a nossa reflexão como a missão do Filho. E a missão do Filho está embasada em o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso de 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olhando para este texto que fora lido e partindo para fazer uma leitura das explicações que são apresentadas em algumas Bíblias de estudo, a exemplo, a Bíblia de Genebra, a Bíblia da Escola Dominical, a Bíblia Conselheira, nós vamos contemplar que, por exemplo, por que Deus amou o mundo? Essa frase que inicia o versículo mais famoso da Bíblia é a resposta a muitas perguntas. Por exemplo, por que Jesus veio à Terra? Por que ele teve de morrer? Por que Deus fez primeiro a aliança da lei e depois a nova aliança por intermédio do Messias? É Deus quem sela o destino dos humanos e a vontade dele é que nenhum deles se perca, mas creia em Jesus e receba a vida eterna. Diante desse contexto, nós podemos fazer uma leitura a respeito do que vem se tratar os pecados e a salvação em Jesus. Quando nós lemos todo o capítulo de João, que capítulo? Capítulo 3, que inicia com um diálogo entre Nicodemos e Jesus, porque Nicodemos visita Jesus e vai conversar com ele e quer saber dele a respeito das coisas espirituais. E vale enfatizar que Nicodemos era um doutor da lei ou um dos principais do Sinédrio, e ele vai dialogar com Jesus para conhecer ou para saber mais a respeito das coisas espirituais. Mas a primeira coisa que lhe acontece é que Jesus diz a ele que é necessário que ele nasça de novo. E por que é necessário nascer de novo? Porque o homem que não nasce de novo, ele está morto em seus delitos e pecados. E quem está morto em delitos e pecados não pode compreender a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos diz isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que o homem natural não discerne as coisas espirituais,
Só o homem espiritual vai discernir, vai ter esse discernimento, porque o Espírito Santo que habita nele traz o entendimento para ele, para que ele possa entender o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus orienta, o que a palavra de Deus mostra a respeito do ser humano e da sua interação com ele. Diz o texto de 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só espiritualmente é que se discerne. Diz o verso 15, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois, no verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, a gente vai poder discernir as coisas espirituais, porque é Ele quem traz o entendimento para nós. Em se tratando de os pecados e a salvação em Jesus, uma das maiores fontes do sofrimento humano para quem busca seguir a Jesus é encarar a triste realidade dos nossos pecados e o temor do justo castigo de Deus sobre eles. A boa notícia é que, graças ao amor de Deus por nós, a morte de Jesus na cruz faz toda a diferença nessa questão. Pois nós vemos em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A ação é dele. Antes da cruz de Cristo, o relacionamento de Deus com o seu povo se baseava na lei dada a Moisés, chamada Velha Aliança, ou Antiga Aliança. E nesse contexto de Velha e Nova Aliança, nós vamos contemplar a descrição do relacionamento do ser humano com Deus. O povo de Deus estava na posição de servo, na qual a obediência traz recompensa e desobediência traz castigo. Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, nós vamos contemplar o que acontece com aquele que obedece. Então, se você tem um texto em que traz a descrição das bênçãos e da maldição. Bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece a palavra de Deus. A realidade era desfavorável, porque todos inevitavelmente pecavam e assim eram escravos do pecado. Quando você olha a palavra, o Senhor faz menção claramente a respeito do ser humano ser escravo do pecado. E a sua natureza humana, segundo a carne, estava condenada com toda justiça à morte e separação eterna de Deus. Quando você olha em Romanos, capítulo 6, verso 23, a palavra é clara que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Deus, por amar muito os seres humanos, tornou-se também humano na pessoa de Jesus Cristo. Quando você olha em João 1,14, o texto diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Então Deus se fez humano na pessoa de Jesus Cristo e fez o que nenhum de nós conseguiria fazer. Viveu uma vida sem pecado e assim
credenciou-se para, por sua morte na cruz, poder pagar pelos pecados do mundo, como o cordeiro que era oferecido em sacrifício na lei de Moisés. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está essa declaração em João 1:29. Tudo o que Deus espera de nós é que recebamos esse presente crendo em Jesus, o Filho de Deus, que venceu o castigo maior dos pecados humanos, a morte, e assim pode conceder vida imortal, eterna às pessoas que neles acreditam. Veja que em Hebreus capítulo 11, verso 1, fala a respeito da fé, dizendo para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. No verso 6 desse mesmo capítulo 11 diz que nós não podemos nos aproximar de Deus se não for pela fé. Por isso a fé é fundamental. É necessário que creamos que tudo que Deus fez foi por amor a nós. O pacto, a aliança, a descrição do seu cuidado é exatamente para que cada um daqueles que escutam a sua palavra, crê nela e assim o obedece, tenha em Cristo Jesus a vida eterna. Essas pessoas que creem em Jesus recebem o Espírito de Deus em seu coração. O Espírito que gera nova vida, visto que o homem estava morto em seus delitos e pecados, como mostra em Efésios 2:1. Em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem, verso 9 diz, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, e no verso 10 diz que nós fomos reservados para as boas obras. Então, nós precisamos crer, sabemos que só estaremos na presença de Deus mediante a ação gloriosa de Jesus, porque o pecado separou o homem de Deus, mas a morte de Jesus na cruz fez a ligadura desse homem a Deus. Basta tão somente crer. Mas essa obra de salvação, ou seja, o que Jesus fez para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância, saiba que essa obra de salvação só estará completa quando Jesus voltar dos céus para buscar os seus, levando a todos para a casa do Pai. Em João 14:1 ele diz para que a gente não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando o crente em Cristo morre, imediatamente esse encontro é antecipado e ele vai ao paraíso. Como ladrão que creu em seu momento final, ali mesmo na cruz, quando ele disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, a resposta de Jesus para ele foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas enquanto isso não aconteceu, os crentes em Cristo vivem uma situação curiosa. Não mais pertencem ao mundo, mas ainda continuam no mundo. Você lendo João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, você vai ver Jesus intercedendo por todo aquele que nele crê, que não os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Eles já nasceram do Espírito, mas ainda não morreram totalmente para a carne. E a forma de viver este período entre dois reinos é pela fé, crendo que o sacrifício de Jesus é o bastante para vencer o pecado, mantendo-nos purificados dos pecados que já cometemos e também dos que ainda iremos cometer. Por isso, ao mesmo tempo em que ainda caímos,
vez por outra no pecado, também já estamos purificados e unidos com Jesus e, neste sentido, como filhos de Deus. Não pecamos mais. Por isso, os sofrimentos já não são mais castigo pelos nossos pecados, sendo antes consequência de vivermos num mundo mau, que não reconhece a Jesus como o Senhor. O consolo é que todos os sofrimentos, tal como a cruz de Cristo, só nos atinge se nosso bom Pai do céu o permitir e são submetidos aos seus bons propósitos. É, portanto, um convite a crer que Deus é bom para nós, mesmo quando sofremos, e assim aguardamos nosso encontro eterno com Jesus, seja por sua volta, seja por nossa morte. O que primeiro acontecer, seja a morte ou a vinda de Cristo, que estejamos em comunhão com Deus através do Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Creia em Deus, creia na palavra do Senhor, creia no ensinamento que ela nos passa e tenha, através da pessoa de Jesus Cristo, a vida eterna com Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.